E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma viagem pelo interior do Brasil, conhecendo um pouquinho mais sobre a agricultura regional. Hoje a nossa aula vai falar sobre a agricultura regional na região centro-oeste. E aproveitando aí, se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, faça o seu comentário. Então, venha, viaja com a gente. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa região brasileira. Então, pessoal, para entender um pouquinho como foi o desenvolvimento da região centro-oeste brasileira, vamos recapitular alguns pontos da nossa história. Pois bem, vamos lembrar aí que o Brasil, quando foi colonizado por Portugal, teve a sua colonização centrada na região do litoral. Lembra do Tratado de Tordesilhas, da divisão do Brasil em capitanias hereditárias? Pois bem, observando neste tratado, você vai verificar que a região centro-oeste ficava muito distante da área colonizada pelos portugueses. Ao mesmo tempo, nós vamos também lembrar que a região litoral foi uma região de conflitos em muitas regiões com os indígenas brasileiros, aqueles grupos que não se adequavam ao trabalho que os portugueses precisavam no seu período de colonização. Aqueles índios que não foram exterminados neste período migraram para as regiões mais interioranas do país, principalmente para as regiões norte e centro-oeste. Então, podemos aí entender um pouquinho que alguns conflitos existentes na região centro-oeste derivam deste fato. Bom, outra questão muito importante está ligado à questão do transporte. Por quê? Veja bem, o principal meio de transporte no Brasil, na época colonial, era os navios, os barcos, que percorriam o litoral, integrando as áreas de produção brasileira e os rios, que serviam como canais naturais de transporte de produtos. Mas a região centro-oeste ficava muito longe do litoral, dificultando aí o tráfego de produtos entre a região do litoral e a região do interior. Bom, isso vai mudar. Por quê? Porque o Brasil começa a expandir para o interior e começa a criar uma malha viária, um meio de integração entre essas regiões. Esses meios de ligação vão ser intensificados com a construção de Brasília, a região central ali, a região de Goiás, o nosso Distrito Federal. Então, o Distrito Federal vai ter um importante papel aí na ligação entre a região do litoral brasileiro e a região central do Brasil. Bom, a produção agropecuária, ela vai acontecer de forma mais intensa a partir da década de 1930. Aí você se pergunta, mas por que 1930? Em 1930 o Brasil já não vivia uma crise, principalmente devido à crise mundial de 1929? Então, o que fez com que a região centro-oeste se desenvolvesse? Muito bem, uma importante pergunta, vale a pena anotar. O Brasil muda a sua estrutura econômica gradativamente da agricultura para a indústria. E aí uma pergunta bem importante, né? Aonde sai a matéria-prima para as atividades industriais que estavam surgindo em várias regiões do litoral brasileiro? Exatamente, das áreas produtoras da região centro-oeste. A produção de milho, a produção de soja, a produção de trigo começa a crescer, além da pecuária. Então, nós vamos ter aí um fator importante que vai incentivar a atividade agrícola na região centro-oeste. Se a intenção é povoar a região centro-oeste, não podemos esquecer dos imigrantes que vão fazer parte
dessa estrutura populacional da região centro-oeste. Veja bem, olha no mapa a seguir e verifique aí quais foram as rotas de imigrantes que chegaram a essa região. Observe, da região sul do Brasil, muitos migrantes saíram para a região centro-oeste, principalmente em busca de terras. Aquelas famílias que já não tinham mais espaços para produzir na região sul estavam migrando para a região centro-oeste em busca de novas terras. Podemos observar também aí da região nordeste do Brasil e da região centro-oeste. Muitas dessas pessoas foram atraídas pela construção de Brasília, porque precisava-se mão de obra barata. Então, muitos nordestinos foram para a região de Brasília. Então, nós vamos ter na região centro-oeste uma mistura de todas as regiões brasileiras. E não esquecendo também do grupo que ali estava, que são os indígenas. Então, podemos também concluir que houve alguns conflitos nesta área, principalmente naquelas áreas em que já havia sido estruturado as aldeias indígenas. Conflitos esses que, infelizmente, não foi muito positivo para a nossa população indígena, que muitos migraram, se deslocaram para a região norte do Brasil, que nós vamos estar comentando na próxima aula. Bom, para atender a necessidade da indústria, há uma necessidade de criar uma agricultura moderna nessa região centro-oeste, chamados aí agronegócios, as grandes fazendas que terão como base da sua estrutura o trabalho assalariado, a produção monocultora e a atividade para exportação. Muitos dos nossos produtos na região centro-oeste brasileira não é para o consumo interno, é para atender o mercado externo. Bom, isso vai fazer com que essa região vá ter uma diferença em relação às outras áreas agrícolas no Brasil. Ela é uma região muito urbanizada. Você lembra o que é urbanizado? Nós já falamos isso numa última aula, aí falando sobre urbanização brasileira. Mas vamos lembrar? Urbanizado significa uma região que tem mais pessoas morando na área das cidades, nas áreas urbanas, do que no campo. Exatamente, e você pode pensar, mas como? Uma região com atividade agrícola tão desenvolvida possa ter mais pessoas morando na cidade que no campo, exatamente devido à modernização da sua produção. Então, vai ter muitas pessoas morando aí no campo, mas vai ter uma grande maioria morando nas cidades, trabalhando aí, né, como assalariados, trabalhando nos meios que possibilitam o desenvolvimento dessa agricultura, nas lojas que vão estar prestando atendimento a essas propriedades, como maquinários, produção de adubos, defensivos agrícolas e outras redes que estão interligadas ao agronegócio brasileiro. Então, por isso, nós vamos dizer que apesar de ter uma população urbana muito grande, ele é pouco povoado, porque aí nós vamos estar observando a distribuição dessa população pelo espaço rural. A região centro-oeste é uma região bem grande e a distribuição da população pelo espaço vai dar uma baixa densidade demográfica. Bom, não podemos esquecer que boa parte do bioma de cerrado brasileiro se encontra na região centro-oeste e tem sido intensamente impactado pela produção agrícola, que tem crescido muito, principalmente nos últimos 30 anos. A mecanização fez com que as áreas de produção aumentassem muito. Bom, 46% da produção brasileira de soja, milho e feijão encontra-se ali na região centro-oeste. Vendo com a agricultura mecanizada para a grande produção do agronegócio,
nós temos na região centro-oeste famílias que vivem aí no sistema de agricultura familiar. E o conflito desses dois grupos é muito intenso, principalmente devido ao uso de produtos agrícolas, como o controle de pragas, os herbicidas, que são geralmente utilizados aí em grande escala para manter a produção em alta nesta região. E esse uso, muitas vezes irregular e discriminado, tem atingido as pequenas propriedades familiares, que têm sofrido aí uma pressão para vender as suas propriedades, e muitos acabam cedendo e indo trabalhar como mão de obra assalariada para essas propriedades. Isso tem gerado alguns problemas em ordem social, porque as áreas das regiões urbanas têm aumentado de forma muito rápida a sua periferia, porque essa população que antes trabalhava no campo, na agricultura familiar, foi para as cidades e, claro, com o crescimento urbano, aumenta também o crescimento dos problemas relacionados à violência, à falta de estrutura de saneamento básico, de escolas, de hospitais, e tem causado aí alguns problemas que nós vamos trabalhar em urbanização brasileira. Outro fator importante na região centro-oeste é o Pantanal mato-grossense. Essa região é considerada uma das mais belas paisagens no Brasil, encontra-se numa área de intenso crescimento da pecuária. Na região, nós vamos observar a atividade extensiva da pecuária, aproveita o ciclo das águas nesta região para poder ter mais lucro. Então, no período das chuvas, as áreas são alagadas, fazendo com que haja uma recuperação rápida da pastagem. Na época em que as águas têm o período de seca, baixam, faz com que essa área possa ser ocupada pelo gado, que vai aproveitar as características naturais da região. Então, pessoal, concluindo aí a nossa aula, essa revisão rapidinho aí, espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre a última região do Brasil, que vai estar aí num palco de conflitos de terra, que é a região norte, a nossa última fronteira agrícola no Brasil. Então, fique atento, na próxima aula nós concluiremos nosso assunto, tratado aí nas últimas 4 aulas, tá? E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like, faça seu comentário, verifique aí se a aula está atendendo a sua necessidade aí de maior conhecimento nessa área da agricultura brasileira. Um forte abraço e não esqueçam, fiquem em casa, usem máscara e até a próxima.